Olá pessoal do nono ano, tudo bem? Eu vou fazer um videozinho para vocês, bem resumido, para ajudar vocês nas respostas do trabalho, tá bom? Então, o assunto é a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai, antes de mais nada, entender qual era a realidade dos países da Europa nesse período, tá? Então, no início do século XX, ali por 1900, a Europa estava vindo de um período muito bonito, um período em que o entusiasmo estava aflorado em toda a população europeia por conta da Belle Époque. Eu acho que a gente já chegou a ver um pouquinho sobre a Belle Époque na sala. Foi o período onde chegou a modernidade realmente. Vocês lembram? A questão aqui no Brasil a gente viu da instalação da Light, que era a empresa que trouxe a energia elétrica para o Rio de Janeiro e que trouxe essa Belle Époque aqui para o Brasil. Lá, toda essa revolução da modernidade estava chegando. A invenção do cinema, da fotografia, da câmera, a invenção do avião, tudo isso estava como um pano de fundo, na verdade, de uma Europa que estava vivendo uma grande tensão, tá? Porque nesse período ele é chamado e é conhecido como paz armada. Porque por trás de toda essa beleza, de toda essa modernidade, de toda essa tranquilidade que estava existindo, na verdade, os países, os governantes, eles, além dessas coisas boas e benéficas que a modernidade estava trazendo, eles estavam construindo armas, inclusive armas químicas, que pela primeira vez foram usadas na Primeira Guerra, tá? Então, por trás de toda essa tensão existente na Europa, eles começaram a fazer alianças, prevendo futuras guerras e futuros confrontos, certo? Então, quem primeiro faz uma aliança é a Alemanha, que forma a Tríplice Aliança. Se junta com o Império Austro-Húngaro e com a Itália, certo? Então, Tríplice Aliança, a Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Em contrapartida, as outras forças militares e outras forças europeias e nacionalistas também formam um bloco, digamos assim, certo? Que é a Tríplice Entente, formada pelo Reino Unido, que é a Inglaterra, a França e a Rússia, certo? Esse período de tensão existente na Europa nessa época se dá e vem já de um longo tempo, lá da metade do século XIX, que seria então lá por 1850, até 1870, 71, onde existiu a Guerra Franco-Prussiana, que na verdade nessa época a Alemanha ainda não era chamada de Alemanha, ela ainda não tinha sido unificada, era a Prússia. E existiu uma guerra entre 1870 e 1871, conhecida como a Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia, a atual Alemanha, venceu a França e humilhou a França e pegou um vasto território para ela. Então, a Alemanha ficou como uma pedra no sapato da França. Muitos franceses queriam uma revanche, certo? Queriam que existisse um novo confronto para eles retomarem esses territórios que tinham sido ganhos na Guerra Franco-Prussiana. Outra tensão que existia nessas potências imperiais da Europa estavam relacionadas às colônias na Ásia e na África. Por quê? Porque vocês lembram que um pouco antes disso tinha acontecido na Inglaterra, iniciado na Inglaterra, e a gente já viu isso massivamente, né, o porquê que se iniciou lá e todas as condições que fizeram com que a Revolução Industrial começasse na Inglaterra. E a Inglaterra, ela era uma potência capitalista da época. Mas todos os países europeus, a Alemanha, após a Guerra Franco-Prussiana, ela se unificou e começou a expandir muito essa questão da colonização na África e na Ásia.
Então, principalmente esses três países, tá? França, Alemanha e Inglaterra, eles começaram a disputar muitos territórios no continente africano e no continente asiático para poder pegar matéria-prima para a sua industrialização que estava em uma crescente, certo? Então, esses mais ou menos foram alguns dos motivos. O nacionalismo de cada país, certo? Principalmente relacionado à Alemanha, com sua unificação em 1871, depois da vitória da Guerra Franco-Prussiana. A questão das colônias na África e na Ásia, que cada um queria uma fatia maior desses continentes para poder pegar a matéria-prima mesmo para suas indústrias, e toda a questão armamentista que estava, como eu falei para vocês assim, ó, não era nada explícito, estava todo mundo nessa onda de modernidade, de coisa boa, só que ninguém estava se dando conta que a guerra estava chegando e que toda a modernidade também não era só benéfica, tinha essa parte ruim que chegou com a guerra e que trouxe, por exemplo, a questão das armas químicas, as pessoas morriam em segundos com gás, a questão do avião lançando bombas e tiros indo de cima, que nunca na história da humanidade isso tinha acontecido. A Primeira Guerra Mundial, inclusive é um adendo, um detalhe interessante que vocês lembram, não sei como é que foi a pesquisa, se aprofundaram com relação à Guerra do Contestado. Aqui no Brasil, pela primeira vez que foi usado um avião para a guerra, não chegou a executar tiros mesmo, mas foi usado como observação mesmo, para observar como é que estava a questão do território, foi usado na Guerra do Contestado. No Brasil, a primeira vez que foi usado um avião militar foi na Guerra do Contestado, tá? Então, dito isso, qual foi o pontapé inicial? O que levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial? Como a gente viu, o Império Austro-Húngaro ele fazia parte de uma aliança, da Tríplice Aliança com a Alemanha, certo? O herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele foi fazer uma visita na Sérvia, que era de domínio do Império Austro-Húngaro, e um estudante de lá deu um tiro nele e executou o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Os dirigentes desse império, eles responsabilizaram a Sérvia por isso, e a Sérvia, nessa época, era aliada da Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente. Então, a partir do momento que o Império Austro-Húngaro responsabilizou a Sérvia pela morte do seu herdeiro e declarou guerra para a Sérvia, automaticamente a Rússia se sentiu na obrigação de entrar na guerra, e aí foi um efeito dominó. Em uma semana, todas as grandes potências europeias já estavam na guerra, certo? E é por isso que tem uma perguntinha lá que fala nos trabalhos que falava sobre qual foi o pontapé. O pontapé inicial foi o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro por um estudante sérvio, tá? Então, alguns pontos sobre o conflito mesmo, tá? Em 1917, a Alemanha tomou uma decisão que no meu ver, foi fundamental para a derrocada da Tríplice Aliança. Ela resolveu bombardear esse foi mais uma inovação usada na guerra pela primeira vez, os submarinos. A Alemanha começou a bombardear todo e qualquer navio encontrado em terras, em águas estrangeiras, em águas do território inimigo. E essa decisão acabou acabou naufragando muitos navios americanos, que nessa época eram aliados da Tríplice Entente, fabricavam armas e alimentos e mandavam para a Europa, só que eles não tinham entrado definitivamente mesmo na guerra, certo? A partir desse momento, então, veja bem, isso foi no ano de 1917, a guerra já tinha começado em 1914, já tinha acontecido, essas potências já estavam guerreando por 3 anos. Os Estados Unidos resolvem entrar na guerra. Imaginem um jogo de futebol
que tá parelho, tá? 10 jogadores de cada lado. Aos 30 minutos do segundo tempo, entra um jogador craque, bom de bola, em um dos times e que está com gás todo. Até então, todas essas potências europeias elas estavam se desfazendo nessa guerra, perdendo muita gente, gastando muito dinheiro. Os Estados Unidos elas estavam surgindo como uma potência nessa época, porque não tinha perdido ninguém na guerra ainda, certo? Então eles entram na guerra como uma potência e eles são decisivos para o desfecho dessa guerra e para a vitória da Tríplice Entente. Beleza? Eu trago no texto também uma questão que foge um pouquinho da questão da Primeira Guerra, mas que é a questão palestina, que tem início, sim, nesse período. Porque a Inglaterra, também, em 1917, ela assina a Declaração de Balfour, que é a iniciativa da criação de um Estado judaico na Palestina, certo? Esse Estado judaico na Palestina, depois a gente vai ver, e tem no texto também, na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1930, 1940, muitos judeus, eles fogem da Europa por conta do nazismo e dessa perseguição aos judeus pelos nazistas e vão para a Palestina, e muitos judeus chegando na Palestina, os confrontos com os árabes, os árabes muçulmanos, né, eles começam a aumentar muito mais, porque aparecem muitos judeus nessa região, e aí que começa toda essa questão, que é hoje conhecida como questão da Palestina, que são essa violência toda que existe na faixa de Gaza, porque aí em 1948 os judeus eles formam o Estado de Israel, vencem uma batalha contra os árabes na Palestina, cerca de 750 mil palestinos têm que fugir, palestinos muçulmanos no caso, têm que fugir dessa região, e até hoje a gente vê como essa questão ainda tá muito mal resolvida. Na verdade, assim, existem muitos interesses por trás dessa questão. É uma região que sofre muito com seca, então eles lutam muito pela questão de onde tem os pontos de água, eles lutam muito, e os interesses econômicos por trás da questão do petróleo também, que é uma questão bem importante de lá, e também a questão religiosa, claro, né? Os judeus, a Jerusalém e toda aquela região, ela é o berço de grandes religiões, e o radicalismo religioso, tanto do lado judaico quanto do lado árabe, do Palestina árabe, eles acabam atravancando um processo de paz. E esse conflito está se arrastando há décadas e ainda eu acredito que está longe de ser resolvido. Mas, pois bem, voltando para não ficar muito longo esse vídeo, à questão da Primeira Guerra Mundial, os países vencedores, eles impõem aos países perdedores, e principalmente quem mais sofre com a derrota é a Alemanha, através de vários tratados, mas o mais conhecido e o mais importante é o Tratado de Versalhes, que impôs uma humilhação tremenda para a nação Alemanha, certo? Por exemplo, a Alemanha teria que devolver a região da Alsácia-Lorena que havia sido conquistada na Guerra Franco-Prussiana lá atrás com a França, lembra? Eles tiveram que devolver essa região para a França. Eles tiveram que pagar na época uma fortuna. Eu não sei dizer para vocês assim em números atuais, mas na época 33 bilhões de dólares, que era uma quantia enorme de dinheiro. Eles foram proibidos de ter aviões, eles foram proibidos de ter canhões, eles foram proibidos de ter submarinos, o exército deles não poderia passar de 100 mil homens. E essa humilhação sofrida através do Tratado de Versalhes, que inclusive eu dei uma ênfase lá numa imagenzinha no texto de vocês, é que vai ser o estopim de uma nação humilhada, de uma nação sofrida, futuramente, 20 anos depois, com a vinda do Führer, dizendo que eles precisavam
ter orgulho deles mesmos, que eles eram uma raça superior, e enfim, todo esse discurso de ódio que a gente vai ver mais para frente agora, quando a gente for ver a Segunda Guerra Mundial, mas que é, sim, decorrência dessa humilhação sofrida através do Tratado de Versalhes. Beleza? Espero que eu possa ter ajudado vocês brevemente com esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, todo mundo tem meu número. Não fiquem com medo, não fiquem com vergonha. Entrem em contato comigo que eu estou à disposição de todo mundo. Valeu, uma boa semana, bom trabalho.